Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma série Dialogando 2020, Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia. Ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ação Social e Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Essa ação também teve a importante participação do NECA, Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente. Hoje se trata do 8º encontro. Nesse encontro, nós abordaremos o tema da família acolhedora para adolescentes, um caminho protetivo possível. Eu sou Davi Campos, diretor da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Eu quero aqui agradecer, antes de mais nada, a Coordenadoria de Ação Social, né, especificamente a Proteção Social Especial, que está representada por Ana Paula. Né, quero agradecer por sempre confiar e acreditar no apoio logístico, operacional e pedagógico da nossa escola, e é uma relação de parceria que tem sido muito profícua, muito boa mesmo, né, e já estamos, inclusive, no último encontro dessa ação. Quero agradecer ao Celso Veras, presidente do NECA, e a todas as palestrantes especialistas que estão aqui conosco. Também cabem algumas recomendações para você. Obrigado por participar nessa tarde conosco dessa importante ação formativa. Durante a ação, será disponibilizado um link para a certificação. Então, para você obter seu certificado, você vai ter que clicar nesse link, preencher o formulário corretamente, tá? E encaminhar para nós. Dentro de 15 dias, o certificado estará na sua mesa, na sua caixa de mensagens. Também aqui, nós recomendamos que você entre no YouTube pelo Gmail, porque dessa forma nós poderemos visualizá-la ou visualizá-la. E você também poderá fazer suas arguições, comentários no chat, tá? Também pedimos aí para você curtir o canal YouTube da EDESP. Outra coisa importante é você falar de qual município você representa, unidade de serviço, entidade, um movimento social. É importante isso para nós, para a gente ter uma ideia de quem está participando dessas ações de capacitação, tá? Bom, passo a palavra para o Celso Veras e agradeço imensamente, viu, Ana Paula? Celso Veras. Oi, Davi. Muito obrigado. O NECA também se sente muito feliz de ter participado dessa parceria com as sedes. A gente acha que foi muito rico, todos esses encontros foram encontros que nos trouxeram muito material, tanto como aprendizado, como até material para reflexão. Acho que tudo que a gente tem aqui é uma construção muito importante. No momento que as políticas públicas estão sofrendo toda uma pressão, que a gente vê uma pressão muito grande sobre o papel social do Estado, sobre o financiamento das políticas públicas, é muito importante que essas políticas sejam reafirmadas, rediscutidas, e esses encontros são muito importantes para reafirmar esse sentido que a gente vê do Estado exercendo seu papel na proteção social de quem é mais necessitado. Realmente foi muito rico todas essas reuniões que foram promovidas pelas sedes, com o apoio do NECA. Eu gostaria de convidar a todos que quiserem assistir, não só a este, mas aos eventos passados, estão todos na TV NECA, que é um canal do YouTube que a gente criou. Todos esses vídeos são colocados lá sem edição, só com o início, de repente algum corte, alguma coisa que houve algum problema técnico, mas normalmente vem rigorosamente como foi transmitido. E também convidá-los a visitar, nós estamos fazendo lançamentos dos cursos do NECA através de lives, e todo dia, ou quase todo dia, tem um novo diálogo sobre esses cursos que estão sendo promovidos. Essa divulgação disso está no nosso site da internet, neca.org.br, e estão todos convidados. Feita a propaganda, eu queria agradecer e queria realmente dizer que foi muito importante para nós, do NECA, ter participado desse movimento, dessa construção, e a gente espera ter a oportunidade de, mais vezes, poder fazer coisas juntas com vocês. Um grande abraço. Abraço a todos que estão nos assistindo também. Obrigada. Agora a Ana Paula, né? Obrigada, Davi, obrigada, Celso. Bom dia, né? Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco.
em nome, né, na verdade, do diretor da Proteção Social Especial, né, o Edson Silva Pelagalo, que está de férias, né, férias merecidas. Agradeço a participação das pessoas que estão presentes aqui conosco hoje e todas, né, que acompanharam essa jornada, né, que o Davi e o Celso aí já falaram um pouquinho sobre ela, né. Hoje a gente chega ao final, né, da nossa caminhada, junto com 8, né, foram 8 paradas aí, onde nos encontramos para realizar as nossas trocas de dúvidas, de certezas, de experiências, de inquietações. Estivemos aí focados na proteção integral de criança e adolescente, vítimas nada, né? Vivendo em acolhimento institucional, olha o ato falho. Acolhimento institucional e familiar, né? Sobretudo aí em tempos de pandemia, e como esse momento nos deixou marcas, né? Mas marcas de aprendizagem também, né? Que ainda estão nos impulsionando aí a repensar as nossas práticas. Acho que a gente pode olhar para esse momento nessa perspectiva também, né? Essa jornada, ela é parte de um projeto formativo que é a série Dialogando, que a gente realiza desde 2013, presencialmente, e agora com a pandemia demos continuidade no formato de lives. Nesse ano já tivemos encontro sobre escuta protetiva dentro desse projeto, que é a série Dialogando, uma jornada sobre violência doméstica. Na semana que vem tem o último encontro de uma jornada sobre residência inclusiva para adultos com deficiência. Em breve iniciaremos uma jornada aí de enfrentamento ao trabalho infantil, e hoje a gente está concluindo a jornada do acolhimento institucional e familiar para criança e adolescente. Eu queria agradecer as palavras aí do Davi, né, o apoio, né, as palavras e o apoio da EDESP, né, no desenvolvimento dessa ação, em especial o André, que foi, né, o nosso técnico aí de referência nessa ação, o Igor, que não está presente aqui hoje nos apoiando, mas ele esteve em quase todos os encontros, né, com apoio aí na tecnologia, né, no acesso aí a essas plataformas que nós estamos aprendendo. E eu gostaria também de agradecer imensamente ao NECA, a Associação dos Pesquisadores, né, e Formadores na área da criança e do adolescente, na pessoa do Celso, né, do Celso Veras, presidente do NECA. O NECA tem sido um grande parceiro há já alguns anos. Essa não é a primeira ação que a gente desenvolve aí em parceria, voltados, sempre focados aí no fortalecimento dos serviços socioassistenciais, como o Celso falou, na defesa do SUAS, né? Eu acho que essa sempre foi a nossa pauta e há alguns anos aí estamos juntos. Então, tenho só a agradecer essa parceria. Nessa ação específica, quero agradecer as minhas amigas, formadoras do NECA, que estiveram conosco no decorrer desse encontro, desde o planejamento, né, até aqui a conclusão, que é a Alice Bittencourt, e a Juliana de Tomaso, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela participou de todo esse processo, de toda essa construção. Né, dizer que, mais uma vez, foi uma delícia, como sempre foi enriquecedor, não tem como não ser, são relações de muita potência, trabalhar com vocês, me relacionar com vocês, ter essa amizade com vocês. Todas as pessoas do NECA aí, representado pela Alice, pela Juliana. Quero agradecer também toda a equipe da Proteção Social Especial, na pessoa da minha amiga, da minha colega, a Mauralice Celan, técnica de proteção social especial da alta complexidade, que também faz parte da organização dessa ação. Ela está aí dando apoio para a gente no chat, ela já se apresentou no chat. Agradeço a todos os nossos convidados, né, que toparam aí, né, desde o primeiro encontro, né, que deixaram as suas pegadas nessa caminhada. E, por fim, agradeço a nossas palestrantes aí de hoje, que vieram também imprimir essas pegadas aí nessa caminhada,
a Neuza, a Aline que não me ensinou a falar o nome dela, então eu não vou nem marcar, que vão deixar suas pegadas aí sobre dois caminhos possíveis, né, dentro do serviço de família acolhedora, né? Um é uma medida protetiva, a família acolhedora como uma medida protetiva também para os adolescentes. Não é uma medida protetiva só para a primeira infância, mas também para os adolescentes, né? Então, essa é uma das pegadas aí que a gente quer dialogar com vocês. E uma segunda é a possibilidade de um serviço regional para atender de forma qualificada a demanda dos municípios de pequeno porte. Então, como a gente também pode, nas regiões que tem uma demanda muito pouca, ainda ofertar uma medida protetiva de qualidade, que propicia desenvolvimento, enfim. Eu acho que aí essa é uma outra questão que a gente vai trazer aqui na nossa live. Sempre é bom a gente recuperar esse mapa, né? Porque nas andanças a gente construiu aí um roteiro que começou lá dia 10 de junho. O primeiro encontro nosso, a gente falou sobre as crianças, né? A invisibilidade das crianças que estão acolhidas nos pouquíssimos acolhimentos, mas eles existem, com suas famílias. E como elas não são vistas também em processos de acolhimento e de institucionalização. E como que a gente precisa cuidar desse público. Esse foi o nosso primeiro encontro. O segundo foi a garantia da convivência e reinserção familiar, mesmo nesse contexto. O terceiro, o cuidado no acolhimento e desacolhimento, porque na pandemia a gente não para os nossos trabalhos, não para de garantir o direito de retorno para a família, o direito de ter uma medida protetiva. O quarto encontro, a gente cuidou da rotina do acolhimento, como lidar com 20 crianças ali dentro, 10 crianças, e a rotina, né, educação e tudo mais. O quarto encontro, cuidando da rotina, já falei. O quinto encontro, o cuidado com o trabalhador, né, esse sujeito que está aí, mesmo nesse contexto, e não deixou um segundo de trabalhar. Voltando para sua casa, indo para o acolhimento, como que a gente cuida desse trabalhador? O sexto encontro foram os desafios e os caminhos para o acolhimento dos adolescentes, e aí dentro do acolhimento institucional e das repúblicas, esse caminho do acolhimento para as repúblicas e a construção de uma saída qualificada. O sétimo encontro, a gente cuidou das questões dos casos positivados, do cuidado que ainda requer, como as crianças elas não são, na sua maioria do caso, elas são assintomáticas, e aí a gente acaba não olhando, não tendo atenção para o cuidado que ainda é necessário, para o cuidado que é necessário, e as repercussões que a gente ainda está aprendendo do que esse vírus pode causar na vida da criança. Então, esse foi o sétimo encontro. Lembrando que todos esses encontros eles foram gravados, né, como o Celso falou. Para localizar os encontros passados, existe a possibilidade de buscar no Google Série Dialogando 2020 ou acessar o canal do YouTube da EDESP, onde você também pode acompanhar outras ações formativas da nossa secretaria, e ainda pelo canal do YouTube do TV NECA. Se você se inscrever no canal do NECA, você também vai acompanhar as outras ações formativas que o NECA tem desenvolvido aí também, né, ao longo dos anos, nesse período. Por fim, eu vou só reforçar algumas orientações para a gente poder começar a live. Por favor, no chat, identifique os seus municípios, porque a ideia aqui é fazer uma roda de conversa, e para uma roda de conversa a gente precisa se identificar, a gente precisa se reconhecer, então é importante que você se identifique. Para quem precisa de certificado, o link vai estar aí, vai ser colocado a cada tempo, para vocês poderem preencher esse link e ter aí o certificado, que eu acho que é importante. E para que o nosso papo role, é importante a participação. Coloquem suas perguntas, o que pensa, suas discordâncias. Podem dialogar entre vocês no chat, dialoguem conosco.
eu acho que é importante essa participação. É uma roda de conversa, um diálogo. E aí eu já vou apresentar as nossas palestrantes para poder passar já a palavra. A Neuza como Ceruti, tá certo? Assistente social, especialistas em fundamentos do trabalho da assistência social, enfrentamento da violência intrafamiliar, mestranda em serviço social, membro pesquisadora na área da infância, na UNOeste de Toledo, graduada em Direito, ela é servidora pública, ela está licenciada agora porque ela está estudando, aprofundando aí seus conhecimentos aí, para depois compartilhar com a gente. A Aline, me ajuda? Schutz. Aline Schutz. É porque ela é do Sul, gente. Todo mundo que é do Sul tem nome difícil. Psicóloga, especialista em avaliação psicológica e orientação profissional, coordenadora do Serviço Regional de Acolhimento Familiar da Comarca de Ascurra, de Santa Catarina. Alice Bittencourt, é um show aqui, só deu sul aqui. Formada em letras, ela é especialista em direito da criança e do adolescente, professora titular de formação para os conselheiros tutelares no Rio Grande do Sul. Ela já foi coordenadora, articuladora do Serviço de Apadrinhamento e Família Acolhedora, também lá no Rio Grande do Sul. Ela já foi coordenadora da Política de Convivência Familiar e Comunitária na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, então, na época, Secretaria de Direitos Humanos, consultora para a implementação de planos municipais de promoção e direito à convivência familiar e comunitária, da primeira infância, entre outros planos. Ela é pesquisadora, membro e fundadora aí do NECA, e atualmente ela atua dando assessoria aos municípios, ela tem atuado em várias regiões, e também como consultora na revisão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Agora eu vou pedir para todo mundo fechar o microfone, e só quem for fazer a fala, eu vou passar a fala para a Neuza, para a gente não ter esse eco que está acontecendo. Eu vou fechar o meu microfone também, e vou passar a fala para a Neuza, que vai falar um pouco aí dos pensamentos, das reflexões dela sobre essa perspectiva do adolescente no serviço de família acolhedora. Obrigada, Neuza. Obrigada. Boa tarde, então. Como eu já fui apresentada, eu sou a Neuza, sou assistente social, coordenei durante 11 anos o acolhimento familiar aqui no município de Cascavel, e por conta de um trabalho de rede, um trabalho muito coletivo, a gente teve, assim, bastante êxito no trabalho, no serviço de acolhimento aqui em Cascavel. E o motivo de eu estar aqui hoje, então, é para a gente refletir um pouco sobre a questão do acolhimento dos adolescentes. Nós sabemos que hoje nós temos aí uma política e uma briga muito grande em relação até a questão do marco da primeira infância, né? Nós temos tido bastante discussão, bastante eventos para pensar, e isso é muito legal. Eu acho que a gente pensar a primeira infância é muito necessário para que a gente mude, né, a história da política de proteção à infância a nível de Brasil, e eu penso que é cuidando, sim, das crianças ali na sua primeira infância que a gente vai mudar todo o futuro, né, de um país, de uma nação. No entanto, quando a gente trabalha com acolhimento, como eu trabalhei, já fui educadora de abrigos institucionais, assistente social dentro de abrigos de adolescente, e depois também, então, eu fui convidada para coordenar o serviço de família acolhedora em Cascavel, ainda lá em 2008, e depois disso, por conta do serviço ter ganhado aí um espaço, né, de se tornar uma referência, a gente tem trabalhado o Brasil todo, e uma grande dificuldade que eu vejo a nível de Brasil é com o acolhimento de adolescentes.
né? Então, isso traz uma preocupação muito grande para a gente, porque, claro, que a gente precisa, sim, pensar na primeira infância, melhorar as políticas públicas de atendimento à primeira infância, porque é isso que vai mudar depois. Quem sabe outras gerações não terão que estar falando de adolescente em acolhimento, né? Se a gente cuida da primeira infância, a gente evita muitas outras questões futuras. No entanto, nesse momento, não tem como a gente esquecer da demanda de adolescentes que estão em situação de acolhimento no Brasil, ou mesmo que estão precisando de acolhimento e, infelizmente, os municípios, né, às vezes não conseguem fazer esse acolhimento. Então, a gente vai refletir um pouquinho aqui. Eu sei que eu tenho 30 minutos e isso é preocupante, porque é 30 minutos que eu tenho? 15? 15 minutos! Nossa Senhora, que desespero! Então, gente, eu vou agilizar aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho, então, em relação à garantia constitucional de proteção aos adolescentes e jovens acolhidos, né? Então, a gente sabe que nós temos aí, Brasil todo, uma demanda grande de adolescentes e adolescentes se tornando jovens dentro das instituições de acolhimento e que nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer com eles. E, claro, que eu estou com uma apresentação aqui, mas agora eu já sei que eu vou ter que agilizar bastante e eu vou buscar o que eu acho de mais importante, depois a gente vai ter um tempo também para discussão e a gente pode discutir um pouquinho mais. E tem um adolescente aqui passando por trás de mim aqui, vocês estão vendo, né? Que eu também tenho uma adolescente aqui em casa. E assim, gente, sempre gostei muito do trabalho com adolescente. Cascavel começou o acolhimento familiar, eu estava falando hoje de manhã numa supervisão que eu estava fazendo, que talvez é a isso que se deva esse trabalho de êxito com a adolescência em Cascavel, porque Cascavel fez um movimento diferente do que a gente vê hoje no Brasil. Quem vai implantar acolhimento familiar hoje começa pela primeira infância, e nós começamos pelos adolescentes, justamente por perceber que as instituições tinham um problema muito sério de manter. Na época que eu entrei no acolhimento familiar, a gente tinha 20 vagas no acolhimento institucional feminino e 20 vagas no masculino para adolescentes. Então, a gente tinha um número de 40 vagas no município, e eu falo que aquilo era o estupim da Terceira Guerra Mundial, né? Você manter 20 adolescentes, cada um vítima de um tipo de violência e de violação dentro do mesmo espaço. Então, foi aí que a gente começou a buscar as famílias acolhedoras como uma forma de manter esses adolescentes acolhidos e que esse acolhimento realmente tivesse uma efetividade. Porque o que a gente sempre fala, que o acolhimento ele não pode significar só um espaço físico e uma alimentação para o indivíduo. O acolhimento ele tem que propiciar a proteção integral e pensando também nesse adolescente como um sujeito que está em desenvolvimento e que logo vai atingir a maioridade e que nós não podemos restringir o cuidado simplesmente enquanto ele tem idade de estar na instituição de acolhimento, né? Então, nós sabemos que a legislação, o estatuto coloca a proteção até os 18, e aí a gente precisa pensar nesse adolescente para além dos 18, porque ele é um sujeito e que vai continuar aí na sociedade e precisa estar inserido, né, na vida social. Então, pensando nisso, foi que a gente foi criando estratégias no município de Cascavel, pensando no adolescente, no acolhimento. E para isso, gente, a gente teve, claro, que trabalhar observando as normativas, as orientações técnicas, né? E a gente foi construindo, então, alternativas para esses adolescentes. Mas uma coisa que sempre ficou muito claro para nós é que quando a família acolhedora se cadastrava no serviço e ela vinha para os momentos de capacitação e de formação, a gente percebia assim, se a gente perguntasse no primeiro dia de capacitação, e a gente sempre perguntava, qual é o perfil que você quer acolher? A gente ouvia de 99% das famílias que gostaria de acolher crianças, né? E aí, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um problema de tratar
a adolescência de uma forma muito a partir de mitos, né? A gente não estuda e aprofunda em relação à adolescência, e muitas vezes nós mesmos profissionais, engolidos pelas grandes demandas de trabalho que a gente tem, a gente morre de medo dos adolescentes, porque a gente já ouviu tanto que acolher adolescente é difícil, que adolescente só dá trabalho, que a gente não consegue dar limite para adolescente. Então, a gente sabe que no senso comum são essas falas. Só que quando a gente vai adentrar e estudar acerca da adolescência, a gente acaba desmistificando muito disso. Então, foi isso que a gente percebeu em Cascavel, e no momento de formar as famílias acolhedoras, a gente começou colocando um módulo dentro do programa de capacitação relacionado à adolescência. Agora a gente vai trabalhar com as famílias acolhedoras, desmistificando a adolescência, ensinando a enfrentar a adolescência e mostrando, na verdade, que a adolescência não é esse bicho de 7 cabeças que a gente construiu aí no senso comum, né? Que a gente tem muitos autores que tratam sobre a adolescência, esses autores vão nos ensinar como abordar e cuidar desses adolescentes no dia a dia. Então, nós trouxemos isso para dentro do módulo de capacitação das famílias, e aí, a partir disso, a gente foi percebendo que o número de famílias que queriam acolher adolescentes foi aumentando. Como a gente, lá no começo, ainda tinha as casas de adolescentes, as 2 unidades de acolhimento muito lotadas, o que a gente começou a usar como estratégia? No dia da capacitação de famílias acolhedoras, que a gente ia tratar especificamente do adolescente, a gente conversava com as coordenações das unidades de acolhimento, e esses adolescentes produziam cartinhas contando a história deles e dizendo por que eles gostariam de ter uma família. E isso foi uma outra estratégia que a gente percebeu que era muito legal. Porque aí é o adolescente contando para a família, olha, a minha história é essa, e eu gostaria muito de ter uma família acolhedora. Eu gostaria muito de poder viver em família. E aí, muitas vezes, na própria capacitação, você já percebia que essas famílias ficavam muito sensibilizadas e mobilizadas, e a gente começou a ter muito mais famílias querendo acolher os adolescentes. Então, isso é uma estratégia muito legal que a gente pode utilizar dentro dos municípios onde já tem acolhimento familiar e naqueles também que estão pretendendo começar. E se a gente olhar para as nossas orientações técnicas e para os princípios, né, do SUAS em relação ao atendimento de criança e adolescente, a gente vai perceber, inclusive, que essas orientações nos falam muito dessa prática de não criar acolhimentos ou só para adolescente, ou só para criança com deficiência, ou né, as crianças e adolescentes com deficiência, como forma de não segregar esse público. Porque, na verdade, a gente trabalha numa política que tem como premissa e como princípio de incluir e não de segregar ou excluir. Então, é legal que os municípios, quando trabalham com acolhimento familiar, que propicie condições para que todos os perfis de adolescentes e crianças, seja eles com deficiência, convivendo com doenças como HIV, por exemplo, que todos eles sejam incluídos e tenham a oportunidade de ter uma família acolhedora. E não só para criança, né, de primeira infância. E aí, então, essas estratégias que a gente traz. Eu sei que eu não vou ter tempo de abordar tudo que eu gostaria aqui no primeiro momento, mas também eu quero contar rapidinho da experiência de Cascavel, que a gente mexeu na nossa lei municipal, pautado no artigo 2º do ECA, porque o artigo 2º do ECA, ele fala o quê? O ECA, ele vai cuidar da vida da criança e o adolescente até os 18 anos, e em casos excepcionais, nos termos da lei, até os 21. Então, por analogia a esse artigo, nós, em Cascavel, fomos além dos 18 anos. E o questionamento para isso com o judiciário na época foi o seguinte: por que a medida socioeducativa pode ser estendida até os 21 e a protetiva tem que acabar aos 18? Então, pensando nisso, nós reformulamos a nossa lei municipal e
colocamos ali, então, regulamentamos a possibilidade daquele adolescente que estava em família acolhedora, que não teve chance que estavam destituídos, que não tiveram oportunidade de uma adoção, que eles pudessem, então, permanecer no acolhimento familiar até os 21 anos. Então, isso hoje é a realidade em Cascavel. A gente tem muitas histórias de sucesso para contar em relação a isso, né? E é algo que dá para fazer em todos os municípios. Embora a gente saiba que as nossas orientações técnicas, a NOB-RH e a Política Nacional de Assistência trabalha na perspectiva da República para aqueles que completaram 18 anos, e claro que isso é muito importante para aqueles municípios que não têm outra alternativa, só tem a instituição, e que criem, então, as repúblicas para cuidar depois dos 18. Só que nós, em Cascavel, a gente entendeu o quê? Como a gente tem um serviço de acolhimento familiar grande e que dá conta de uma demanda grande, e a gente tem acabado, né, quase acabado com os abrigos institucionais, então não tinha função a gente tirar o menino, a menina que completou 18 anos no acolhimento familiar e de novo institucionalizá-lo, né? Então foi por isso que a gente teve essa ideia e a lei que nos permitiu isso, de mantê-los até os 21 anos. Qual que é o resultado disso? E claro que era com isso que a gente sonhava. Que nenhuma família que acolhe um adolescente com 13, com 12, que não conseguiu adoção, e acolhe ele até os 21 anos, vá se desfazer dele aos 21, porque o subsídio financeiro foi cortado. O que a gente sonhou lá há 12 anos atrás é que, de alguma forma, a gente pudesse fazer com que esses adolescentes sem chance de adoção tivessem uma família, mesmo que não fosse uma família adotiva, mas que fosse uma família afetiva, que pudesse representar uma referência para ele na vida adulta, né? Então, é isso que a gente tem para contar nesse primeiro momento. Eu acho que a Ana me mostrou ali, mas eu não enxerguei, né? Eu acho que está acabando o meu tempo, e eu agradeço aqui, né? Não fiz esse agradecimento antes, mas eu quero agradecer, assim, de coração a equipe do NECA, a Alice, né, que a gente já se encontrou em outros lugares, e eu acho que por isso que ela falou, não, vamos chamar essa doida aqui, porque ela é para acolher adolescente é autor de ato infracional, adolescente com histórico de droga, né, tem que ser alguém bem corajoso, e é por isso que a gente está aqui, e muito grata mesmo, a Ana Paula também, a Aline, né, a Aline que está aí, que vai trocar as experiências dela com a gente, então eu quero agradecer assim, de uma forma muito especial ao NECA, né, porque está propiciando esse momento para a gente, e aí, sabendo que o meu tempo já tá esgotado, não, tenho ainda um tempinho, então, o que eu quero chamar a atenção, né, porque a gente tem tanto que falar, a gente tem tanto que trazer, e a gente fica preocupado, o que eu falo? O que eu quero deixar de mensagem para quem está me assistindo nesse momento, nos municípios, gente, não tenha medo de acolher adolescentes, né? Para isso, a gente precisa se dispor a estudar a adolescência. Como a gente atende uma adolescente? Como que nós vamos capacitar uma família para que ela trabalhe com o adolescente e esse acolhimento tenha uma efetividade? A gente consiga fazer isso, primeiro, nós, profissionais, precisamos acreditar na capacidade que o outro tem de mudança, né? Então, o que acontece? A gente precisa acreditar que o adolescente, se ele for cuidado, se ele for amado, e geralmente os nossos adolescentes, eles estão numa situação de vulnerabilidade, porque não foram atendidos da forma correta lá na infância, e é por isso que agora a gente tem que promover esse cuidado, esse afeto, porque o que realmente transforma o ser humano é o afeto, o cuidado, o limite, que faz parte desse afeto também, né? E que a gente não tenha medo, que a gente enfrente os nossos medos, as nossas inseguranças, e a gente brigue para promover aí nos nossos municípios o acolhimento familiar dos adolescentes e dos jovens. Muito obrigada. Fico à disposição.
Obrigada, gente. Desculpa, eu sempre penso assim, não vou fazer uma plaquinha classe A para as pessoas enxergarem. E aí a correria, aí eu acabo fazendo na mão, ninguém enxerga. Mas tem problema. Até o final da pandemia, acho que eu me ajusto. Tudo bem. Obrigada, Neuza. Eu acho que a Neuza ela traz uma perspectiva aí, se eu puder fazer um recorte, né, para a gente pensar, que é desmistificar a adolescência, né? De tirar desse lugar, né? Não é o lugar do infrator, não é o lugar do adolescente, nas suas características, né, no seu momento de desenvolvimento, e o quanto que a gente precisa nos repensar, nos formar para isso, parar, sentar, e também as famílias, né? E não de pronto dizer, não vai dar, não dá, é difícil, né? E essa coragem de mudar uma lei, né, que é uma coisa que a gente defende já há um tempo aqui em São Paulo, de que, cara, não está no momento dele, ele não tem condições, mas permaneça com ele até 21 anos. Está no ECA, a gente não está inventando uma regra nova, está previsto no ECA. E esses tempos, né, se a gente entendesse adolescente, a gente saberia que um moleque de 18 anos ainda tem muito o que experimentar para estar pronto, né, para essa autonomia que a gente tanto espera aí, né? Eu vou passar a palavra, eu acho que é essa provocação que a gente quer fazer. Vamos implantar os serviços de família acolhedora, vamos atender adolescente e vamos fazer regional. Aí eu vou passar para a Aline, para ela contar um pouco a experiência dela, e ela também tem essa experiência do atendimento em adolescente, nessa experiência regional. Aline, eu passo a palavra para você. Tá bom, boa tarde. Quero primeiro agradecer, né? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Estar compartilhando essa experiência com pessoas que são tão engajadas aí na área da infância, adolescência, na política da assistência. E é isso que dá, né? Um prazer realmente, que dá um ânimo para a gente seguir esse caminho e ver que a gente está indo assim num caminho promissor, assim, né? Encontrar pessoas que também estão nessa busca. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês como é que é o serviço regionalizado aqui da comarca de Ascurra, né? São 3 municípios que pertencem à comarca, Rodeio, Ascurra e Apiúna, e são municípios de pequeno porte, média de 7 a 11 mil habitantes cada um, né? Uma extensão territorial, uma média de 100 e poucos mil, Apiúna um pouquinho mais, mas são municípios muito próximos, né? Tem até uma BR que corta um dos municípios. E não temos instituição de acolhimento, não temos abrigos aqui. Então, sempre que necessitava de acolhimento, era feito um convênio com uma instituição de outras comarcas, né? O que era também bastante complicado no deslocamento para as famílias, né? E aí, o promotor, na época, que era o doutor João Botega, em discussão com os prefeitos e com as equipes, né, pensaram num serviço de acolhimento que atendesse a comarca. Mas como a demanda não justificaria ter um serviço de acolhimento em cada município, então que se pensasse algo regionalizado, né, e que os municípios pudessem manter de uma forma que fosse possível, né, para todos os municípios. E aí se pensou no serviço de família acolhedora, através das experiências de Sara, experiências de São Bento do Sul, Brusque. Então, foi buscado, assim, informações de serviços que já funcionam muito bem, que são referências aqui também no estado, para Campo Alegre, para que pudesse pensar no serviço de família acolhedora. E aí se pensou regionalizado, né, são municípios pequenos, e uma equipe que atendesse esses 3 municípios. E aí os municípios fizeram um termo de convênio, primeiro aprovaram a lei municipal, né, cada município, e fizeram um termo de convênio onde cada município daria sua contrapartida para a implementação do serviço, né, e manutenção do serviço. Então, cada município ficou responsável por ceder um técnico, né, por exemplo, a Apiúna, coordenação, a Ascurra, assistente social, Rodeio, motorista. Então, aí eles articularam aí, né, como é que iriam montar a equipe, e Rodeio ficou, então, responsável pela sede do serviço, né. Hoje nós estamos instalados no município de Rodeio, onde a gente tem um local, assim, bem
bem bacana para poder atender as famílias, atender as crianças e adolescentes, mas a gente trabalha nos 3 municípios, né? Então, a gente faz reuniões de rede nos 3 municípios, capacitação para famílias acolhedoras nos 3 municípios, café comunitário para divulgar o serviço, divulgação em rádio comunitária nos 3 municípios. Então, a equipe está sempre, né, em deslocamento, sempre que necessário, tanto para poder divulgar o serviço, quanto acompanhar as famílias e crianças e adolescentes acolhidos, né. Então, hoje, a equipe, né, é formada por uma assistente social, que é a Ângela, eu sou psicóloga. Ixi, deu uma travadinha aqui, gente. Aline, deu uma travada, eu não sei se você consegue nos ouvir. Nossa, congelou. Congelou. Alice, você quer, enquanto a Aline consegue voltar? Vamos conversando? Isso. Ela caiu, né? Vamos pensando, então, junto com a Neuza, todas as questões que estão em torno de famílias acolhedoras, da implantação do serviço. Nós sabemos que vários municípios começaram a implantação e todo o processo e acabaram desistindo, não implantaram de fato. Muitos serviços, as pessoas se empolgam com a ideia, e realmente com a ideia, como a Neuza disse, de estar trazendo a primeira infância e acolhimento da primeira infância inicialmente, mas acabam também enfrentando outros problemas, porque família acolhedora é um serviço... Voltou a Aline. Deixa eu só concluir, então, meu pensamento. A família acolhedora é um serviço de muitas delicadezas, e porque é um serviço mais personalizado, por ser um serviço mais personalizado, é um serviço onde as relações humanas estão mais na cara de todo mundo, né? Tratar com uma família acolhedora, que é voluntária, que está se predispondo a abrir a sua casa e receber crianças estranhas, crianças que ela nunca viu, não é uma coisa fácil. A gente sabe, eu lembro de sempre fazer essa comparação, a gente sabe que quando a gente tem um primo, um parente que vai parar na tua casa algumas semanas, alguns meses, até se organizar na vida e poder ir morar sozinho, o quanto esta pessoa, entre aspas, perturba e atrapalha a tua vida normal, né? Então, ter uma pessoa completamente estranha, que não é teu parente e que vai ficar na tua casa, que tem outros hábitos, e que são crianças com inúmeras questões emocionais, né? Além de físicas. Então, tudo isso não é simples. O convite que a gente está fazendo, quando conversa com as famílias para serem famílias acolhedoras, não é um convite fácil, não é um convite simples. Mas o que a Neuza e a Aline estão trazendo aqui é o seguinte: é possível. E quem viveu família acolhedora sabe que é possível e o quanto faz diferença na vida de uma criança, e de um adolescente especialmente. Se para uma criança é maravilhoso família acolhedora, para um adolescente é fantástico. Quando começa a voltar todo aquele investimento emocional de cuidado, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu vou parar por aqui para a Aline mostrar um pouco desse serviço maravilhoso que tem lá em Ascurra. Vai, Aline. Obrigada, Alice. Então, os municípios, né, eu estava falando, eu não sei em que momento travou, porque eu parei a falar. Já não lembro. Mas eu vou falar um pouco das possibilidades, né, e experiências que a gente teve nessa regionalização, que eu acho que tem que ser pensada nos municípios quando vão, né, pensar na implementação desse serviço. Creio que o serviço de família acolhedora é um desafio enorme, né, para as equipes, para as famílias, mas que é um desafio que vale a pena. O serviço ele está estruturado hoje, mas foi assim
o empenho, assim, de uma equipe muito, muito unida, a ideia de trazer profissionais muito experientes também para falar sobre o serviço, desmistificar, né, a ideia do que é o acolhimento familiar na comunidade, uma ideia muito equivocada e que a gente tem que sempre estar repetindo, trabalhar com os profissionais da rede, né, que muitas vezes, por não entender, acabam também prejudicando, né, esse fluxo do serviço, prejudicando a forma como ele é apresentado na comunidade. Então, assim, hoje nós trabalhamos com 3 redes, né, de proteção, 3 redes de atendimento nos municípios, né, isso é muito rico. Claro que é muito dificultoso também, porque você tem 3 conselhos tutelares para trabalhar, né, para que compreendam o serviço, para determinar um fluxo que funcione. A gente tem 3 secretarias de saúde, 3 secretarias de assistência, que hoje para nós é uma pasta só, escolas, enfim. Então, trabalhamos com inúmeros profissionais de vários municípios, né, de 3 municípios. E, ao mesmo tempo que isso é muito difícil, porque você lida, né, com muitas pessoas e fluxos diferentes, protocolos diferentes, e às vezes isso vira um ping-pong, porque um município quer jogar para o outro, né? Ao mesmo tempo, isso também é muito rico, porque a experiência que funciona num município, a gente consegue levar para outro, né? E isso aconteceram muitas vezes, assim, de a gente ver que funciona, de certa forma, algumas estratégias funcionam melhor em alguns municípios, e isso pode servir de exemplo para outro, né? Ou até a questão da articulação de profissionais, a gente já teve situações, por exemplo, que a criança, o adolescente precisava de um atendimento na unidade de saúde de um certo especialista que não tinha naquele município onde ele estava acolhido, e ele acabou sendo atendido no outro, com a mesma qualidade, com a mesma efetividade. Por quê? Porque o serviço é regional, ele tem que dar conta, né, de atender a necessidade daquela criança adolescente, independente de qual município em que ela seja de origem, né? Então, essa articulação de rede entre 3 municípios, ela também é muito, muito proveitosa, assim, muito exitosa quando bem trabalhada. É claro que a gente tem, agora com a pandemia, né, as reuniões, tudo estão sendo um pouco mais espaçadas, mas a gente sempre teve um trabalho, assim, muito empenhado, assim, de reuniões de rede nos 3 municípios, reuniões com conselhos, reuniões com agentes de saúde. Então, essa aproximação, ela é muito importante, né, para que realmente as crianças e adolescentes sejam atendidas da maneira que a gente, né, precisa garantir a eles, assim, né? Então, essa experiência realmente é muito importante, mas falo também que para o serviço regionalizado dar certo, tem que se pensar a manutenção do serviço, né, pós-implementação, que às vezes a gestão às vezes não pensa isso. Foi uma experiência que aconteceu aqui, né, foi pensado em montar o serviço de família acolhedora, estrutura, quem dá o quê, quem dá os profissionais, mas na hora das demandas, na hora da articulação em rede, as coisas foram construindo na medida que foi se caminhando. E não tinha um projeto piloto para pensar isso, não tinha, a gente teve que ir garimpando mesmo estratégias para ver o que funcionava e o que não funcionava, né? Então, hoje a gente consegue dizer, pelo menos na nossa realidade, o que está funcionando, assim. Então, isso tem que ser pensado inicialmente, porque daí já evita muitos problemas, como, por exemplo, a criança é acolhida determinado acolhimento de um município e acaba sendo acolhida no município vizinho. Como atendemos 3 municípios, às vezes acontece da criança ser de Apiúna, por exemplo, e acolhida em Ascurra, né? Então, que município que vai atender essa criança, adolescente, precisar de uma necessidade na saúde, na educação, qual que é o município que custeia o subsídio? Então, tudo isso tem que ser bem organizado, né, entre as prefeituras, tem que ter responsáveis ali da gestão que compreendam o serviço e que tenham porta aberta para articular isso, para que não fique um município travando o outro e o serviço regional fica ali perdido, porque a gente já sentiu isso algumas vezes, mas que vai melhorando na medida que esse diálogo, né, ele é possível e a gestão de cada município compreende bem como que o serviço deve funcionar. Então, exemplificar um pouquinho a nossa experiência, assim, né, do serviço regionalizado. Desafios ainda tem muitos, assim, mas que a gente vem
conseguindo, assim, com bastante união, assim, com bastante parceria, com bastante compreensão hoje da gestão, né, da administração pública, para que a gente possa superar cada um deles. Acho que é isso. A princípio, fico aberta a perguntas depois para a gente falar mais. Nossa, pensa a pessoa pontual é essa. Então, surgiram aqui, eu queria que a Alice comentasse um pouco as duas falas, mas eu queria que já colocar algumas questões que surgiram aqui no chat, né? Primeiro são pensamentos, né? Reflexões. Realmente preocupante parar de pensar nos nossos adolescentes pós-acolhimento. É desafiadora acolher adolescente, mas aí entra a empatia pelo outro, de ampliar a visão sobre... Gente, desculpa, não entendi minha letra. Tentando anotar rápido. Aí já surgiram duas perguntas. O que é preciso para se tornar família acolhedora? E por que é tão pouco divulgado esse serviço? Mas antes, eu queria só dialogar um pouco com a Aline, para trazer também outros elementos, que eu acho que a importância, né, e aí eu acho que responde também algumas questões aí, né, que é tentar fazer, eu acho que isso dialoga com as duas falas, né, tentar fazer de outro jeito, fazer de outro modo, se repensar, se arriscar, né? Eu acho que o serviço regionalizado, ele te retira aquela possibilidade, né, que muitos municípios têm se organizado, de que é criar um serviço de acolhimento institucional regionalizado, e aí você tira essa criança do seu território, você afasta essa criança da convivência comunitária e familiar, né, e aí coloca nesse serviço institucional, né? Então, quando você pensa família acolhedora para municípios de pequeno porte, numa organização regional, você está dizendo de um serviço, né, que a Alice fala muito isso, né, que é um serviço mais barato, que é um serviço mais possível, que tem os desafios que a Alice falou, que a Aline falou, que é os desafios da complexidade dos protocolos, mas que traz a riqueza das trocas, né? Então, eu acho que é um ganho aí para a vida dessas crianças, trazê-las para... Então, a gente fala muito, né, Alice, de direito à convivência comunitária e familiar, direito à convivência familiar e comunitária. Tá, e, de fato, efetivamente, como que a gente garante a convivência familiar? Né? Que convivência familiar é essa? Né? É colocar numa instituição e garantir que retorne para a família de origem? Ou é desde o começo garantir sempre estar na família? Aí eu vou passar a palavra para Alice e depois a gente vai circular a palavra. Eu acho que tu já trouxesse alguns elementos aí, eu queria também comentar os elementos da Aline, porque eu acho riquíssima essa experiência de Ascurra. É um exemplo, eu acho, a ser seguido, é uma possibilidade de uma articulação, uma parceria de 3 prefeituras, que parece tão simples, mas deve ser super complexo também, né? 3 secretários, 3 prefeitos, e essa articulação interna, se tu tem um bom ponto de convergência, como um bom promotor público, um promotor da infância, um bom juiz da infância, é possível ser feito. Ele torna um serviço de família acolhedora bem mais viável economicamente do que um serviço único numa cidade. Tem várias questões que são vantajosas, né? O que a gente está pensando, e talvez o que esteja faltando, é uma autonomia, ou é uma vontade política, ou são coisas que é ir para frente, né? Eu acho que essa live aqui, com a Neuza, com todo o seu engajamento e a sua... a Neuza tem uma coisa de emoção, assim, de puxar a coisa, de dizer a verdade e de convencer as pessoas, porque eu acho que está faltando um pouco isso.
né? Tá faltando essa carinha de pau, assim, de chegar e dizer o que tem que ser dito, porque as pessoas ficam muito floreando família acolhedora, como se fosse só o amor constrói, e a gente sabe que não é. Nem com criança pequena, nem com adolescente. É muito difícil. Não é simples, não é fácil, mas o que nós estamos dizendo aqui, todas nós, é que é possível. E se quando é possível, a gente tem que tentar, porque senão nós vamos ficar nos mesmos modelos caducos, que não melhoram, que não constroem no acolhimento das nossas crianças. Não é possível que a gente tenha só em torno de 4% de família acolhedora no Brasil. Não é possível. Esse número, para mim, é muito irreal. O que é que a gente não está fazendo? Então, queria o comentário da Aline. Não, acho que agora o da Neuza, né? Ana. Eu posso já jogar umas perguntas e vocês comentam também? Tem uma pergunta que é direto para a Aline. As famílias acolhedoras, elas são de 3 municípios, ou é centralizado num único município? E aí eu acho que todo mundo podia comentar como é feita a avaliação da família que quer ingressar nos serviços após realizar a capacitação, né? Como a equipe avalia essa família? Então, nós temos famílias acolhedoras nos 3 municípios, né? Capacitamos nos 3 municípios. É claro que a gente tem um município que temos mais famílias acolhedoras que outros, né? Por exemplo, o Rodeio, como a sede fica aqui, talvez acabe inevitavelmente divulgando mais. A gente tem mais famílias hoje no município de Rodeio. Nós capacitamos nos 3, né? Acolhemos nos 3. A prioridade é sempre que a criança ou adolescente fique no seu município de origem, mas há situações em que vão para o município vizinho, né? Sem prejudicar a questão da visita com as famílias, a questão, né, de estar sendo atendido pela rede do seu município também, porque temos essa possibilidade. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, né? E sobre a capacitação, não sei se eu já respondo, né? Já engato. A gente faz a apresentação do serviço de família acolhedora na comunidade, depois a gente já inicia a capacitação. Antes a gente fazia uma avaliação primeiro da família, visita técnica, uma pequena entrevista, para depois ver se teria o perfil para ir para a capacitação. Mas identificamos que na capacitação, por ela acabar aprofundando algumas temáticas, a própria família se sente mais segura também para dizer, não, eu quero prosseguir com a avaliação, porque acaba tendo um conhecimento mais amplo, e a equipe também, durante a capacitação, como vai abordando algumas temáticas, né, de forma mais aprofundada, também vai avaliando a motivação da família e o perfil para estar realizando esse papel, né. E aí a capacitação, ela se dá a avaliação se dá durante a capacitação, durante a visita da equipe técnica na casa da família. Depois a gente tem os grupos, né? Agora não podemos estar fazendo presencial, mas em que eram momentos muito importantes, assim, que acabam também sempre servindo como uma avaliação, né? De como está essa família nesse processo. Né? Claro que não é nada simples, né? A gente conversa muito aqui na equipe e também com outras equipes, assim, de que algumas situações realmente a gente, né, vai tendo que ir buscando, vai tendo que ir esmiuçando, algumas coisas às vezes fogem da nossa visão nesse primeiro momento de avaliação, né? Porque é constante, né? E a motivação das famílias, elas também mudam, a dinâmica familiar, ela por si só, né, ela já traz essa condição, então isso tem que estar sempre, o contato com a família, assim, ele tem que estar sempre constante para que a gente possa ir avaliando esse termômetro, né? Com certeza. Só comentando, então, também para acrescentar um pouquinho sobre a questão da avaliação, em Cascavel também, desde que eu posso falar depois que eu cheguei, né, a gente procurou colocar a capacitação como um dos requisitos da avaliação, né? Então,
antes de qualquer coisa, a gente forma, as pessoas procuram o serviço, a gente faz um cadastramento provisório, né, um pré-cadastramento, e encaminha essas famílias para os momentos de capacitação, que é um programa de 18 horas de capacitação. As capacitações sempre realizadas à noite, porque a gente não pode esquecer que quando a gente vai avaliar uma família acolhedora, a gente não avalia só os chefes da família, o pai e a mãe, acolhedor no caso. Essa avaliação e essa formação precisa abarcar todo esse núcleo familiar. Então, entendendo que as pessoas da família, elas trabalham durante o dia, estudam durante o dia, a capacitação começa na segunda e vai até o sábado à tarde, né? E a gente tem um programa de capacitação ali, aonde a gente coloca profissionais da rede, o psiquiatra do CAPS que trata da questão de pensar administração de medicamento, os acolhidos com transtorno psiquiátrico, a equipe do auxiliar da infância, do nosso juízo, ela vem também para trabalhar a questão da medida, da destituição, da proteção, e então é uma capacitação onde nós do acolhimento, a gente monta a capacitação, mas vários profissionais da rede que trabalham, uma vez que essa família acolhedora vai precisar do atendimento de toda essa rede, né? Então, a gente foi criando esses módulos, e claro que, como a Aline falou, isso é algo em construção. De repente, a gente percebeu que precisava colocar dentro desse programa de formação de família acolhedora esse módulo específico sobre adolescência. Um módulo específico para tratar do acolhimento de bebê, porque acolher bebê é muito fácil, difícil é desacolher bebê. Se a gente não tiver trabalhado isso com muita cautela e cuidado, a gente sabe que o bebê, ele vai, por conta do grau de dependência, o vínculo que ele vai estabelecer com a família acolhedora é muito mais intenso. E aí a gente tem que preparar as famílias de bebê com esse cuidado, para que a gente não tenha aquela fala de adotar depois e tudo isso. Mas é importante a gente pensar a capacitação, assim como a Aline também faz lá, como um dos requisitos. Por quê? A gente vai observando essas famílias e escutando elas durante todo esse processo de capacitação, e isso facilita a nossa avaliação depois. Terminou a capacitação, aí a gente vai começar a avaliação individual de cada família, que a gente vai ouvir todos os membros, a gente quer saber se todo mundo está de acordo com esse acolhimento, né? Inclusive a família extensa da família acolhedora, porque essa criança, esse adolescente vai circular dentro dessa família e ele precisa ser acolhido e aceito, né? E então, aí também a gente tem um documento, um cronograma que a gente criou, que são questões norteadoras dessa avaliação da família acolhedora. Como ela lida com o luto, como ela lida com a perda, como que ela pensa o processo disciplinador de uma criança, né? Disciplinar, para que a gente não tenha ali aquela questão de achar que pode aplicar o castigo físico e que tratou os filhos assim e a gente vai poder passar a vara no acolhido também. Então, são essas questões muito... porque, olha, gente, como a Alice falou, eu não tenho dificuldade de fazer acolhimento. Acho que eu acredito tanto que eu nunca teve um perfil que eu não achasse família. Não adianta a gente achar que isso é coisa fácil de fazer, né? Se a gente não prepara bem essas famílias, é melhor deixar a criança na instituição. O acolhimento familiar, e aí o que acontece? Nós temos um paradigma muito grande no Brasil, né? Que é o paradigma da instituição. E desconstruir isso não é muito fácil. Por isso, dessa capacitação, dessa desmistificação, de fazer não só a rede, mas incluindo esse promotor e esse juiz nessa rede, porque muitos, inclusive, promotores no Brasil que não defendem o acolhimento familiar. E aí, se o fiscal da lei não faz a lei funcionar, quem vai fazer? Então, eu acho que nós temos que falar muito, vai no salão fazer unha, fala do acolhimento, vai, eu estou lá na manicure, o que você faz da vida? Aí eu começo a contar, eu já convido para conhecer o serviço, já vou tentando desmistificar. Eu acho que esse é o segredo. E aí a Alice fala uma coisa que eu concordo muito.
Não dá para a gente ficar, depois de 11 anos que a lei mudou, para dizer que acolhimento familiar é prioritário, passando a mão na cabeça e sendo assim, né, toda cordial, né, essa cordialidade com aquele pessoal dos abrigos, porque nós não temos que defender diretor ou coordenador de abrigo, nós temos que defender criança, né? O superior interesse é da criança, e se a gente não começa a trazer essa conversa, e ser até chata, como eu devo ser chamada de chata em muitos lugares, a gente não protege a criança. Se eu estiver preocupada em agradar o adulto, muitas vezes eu vou negligenciar a criança e o adolescente. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção de todo mundo que está me assistindo. Família acolhedora é a saída do acolhimento, gente. Não adianta a gente achar que uma instituição substitui uma família. Nós todos somos frutos de família. É isso que eu tenho dito no Brasil. Se eu sou fruto de família, você é fruto de família, por que a gente continua defendendo que para o outro, para o filho do pobre, para o filho do outro, o abrigo está bom, e para o nosso filho não? Quem de nós colocaria o nosso filho num abrigo? Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer, para que a gente vença e coloque o 100% de acolhimento do Brasil em família acolhedora, que hoje nós só temos 4. E eu concordo com a Alice. Quem está sofrendo as duras penas não sou eu e não é você. É a criança que está institucionalizada, que sonha em ter uma família, independente de que modalidade seja. Ô, Neuza, enganchando aí, eu queria que a Alice comentasse, e todas vocês, na verdade, uma questão que surgiu no chat, o que é preciso para se tornar uma família acolhedora? Pegando o gancho aí. Alice. Eu acho que vou deixar para as meninas responder isso, porque eu queria dar uma comentada nessa questão do que serve para mim e não serve para as crianças que estão acolhidas, né? Por que eu tenho direito a ter uma família e, mesmo sabendo o quanto isso é difícil, e por que as crianças dos serviços de acolhimento, nessa super maioria do Brasil, principalmente, está muito parada ainda, por mais que tenha se trabalhado e haja grupos de trabalho, e a gente sabe que vem vindo aí um movimento nacional de discussão da implantação da família acolhedora, mas por que não deslancha? Essa é a minha pergunta para vocês. Qual é o motivo, Neuza e Aline, que não deslancha isso? Mas antes vamos começar pelo o que é preciso para ser família acolhedora. Quer falar, Aline? Então, o que é preciso para ser família acolhedora, né? A gente tem aí muitas pessoas que procuram um serviço com essa intenção, né? De fazer algo melhor para o próximo, de ter esse desejo, né? De transformar a vida de alguém, esse impulso, né? De voluntariado e tudo, mas o que a gente percebe é que vai muito além disso, ser família acolhedora. As famílias que efetivamente dão certo e que a gente teve experiências que não foram tão positivas durante esse processo de acolhimento familiar, eu acho que todos passam por isso, infelizmente, é justamente por a gente acreditar nesse conceito que a própria família às vezes acredita também, ela também tem essa fé de que só a questão de querer ajudar o próximo está resolvido, né? E a gente vê que não, é muito mais do que isso, é um compromisso social, né? É a questão de realmente, é uma doação que vai muito além só do voluntariado, de eu quero fazer algo próximo, porque a prática, ela não tem um horário, né? Eu vou fazer tal coisa a tal hora, ou uma meta atingível, assim, simples, de uma forma simples, né? O acolhimento, ele é o dia a dia, ele é de avanços, retrocessos, não são respostas simples. Então, as famílias que a gente realmente percebe esse engajamento, essa questão do compromisso social, não, eu tô aqui, eu comecei e né, a gente vai junto, pegar a mão junto com a equipe, com a criança, com o adolescente, com a rede, quem mais precisar, e vamos tentar, e o que mais eu posso fazer.
é um compromisso diferente, assim, é uma intenção que é isso que realmente mobiliza o acolhimento familiar, né? E quando me veio algo na mente, assim, nessa questão do medo das famílias acolher adolescente, né, que a Neuza falou antes, o medo que a equipe também tem de acolher adolescente, né? O medo que a equipe também tem de avaliar uma família acolhedora, né? Porque não é fácil, não é uma matemática, não tem bola de cristal. Esse medo, que eu não sei se eu poderia chamar só de medo, mas eu acho que é uma preocupação, uma intenção muito forte que faz com que a gente se mobilize demais para querer que aquilo dê certo. E faz parte isso, né? Eu acho que esse medo mostra o quanto de desejo está ali, né? Está ali pulsando e que a gente quer que dê certo, né? A gente quer muito que dê certo. Quando tem esse medo é porque eu acho que tem um caminho aí que tá fluindo. Quando acha que é muito fácil, que está tudo certo, que eu vou só abrir a porta da minha casa e está pronto, ou que eu vou lá fazer uma entrevista numa família e deu, não deu, tá bom, é porque não tem essa sensibilidade que eu acho que é necessária, assim, sabe? Antes da gente entrar nessa questão da Alice, eu quero só dizer que a gente tem 3 blocos, incluindo essa provocação da Alice aí, mas eu queria dizer que estão presentes aqui Conselho Tutelar, SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, CREAS, órgão gestor, CRAS, uma acolhedora, né, uma família aí, acolhedora, não serviço, a pessoa acolhedora, estudante, futuro profissional aí, né, que legal que esteja presente, o serviço da família acolhedora, cuidador social, educador social, o Centro Pop, tem Centro Pop aqui presente, eu acho que eu acho que o público, né, aqui reflete um pouco disso que a gente está falando, a pauta pertence a todos nós, né? Vamos... E aí, entrando um pouco nessa questão, voltando para a questão que, por que não dá certo, que Alice, né? Por que é tão pouco divulgado um comentário que saiu aí acho que a Neuza podia... No chat. No chat. Então, gente, fazem 12 anos exatamente que eu comecei a trabalhar acolhimento familiar. Mas o que acontece? Antes do acolhimento familiar, eu trabalhei, fui profissional dentro da instituição. Primeiro, eu acho que existe um paradigma que precisa ser quebrado. Há 500 anos, a gente coloca criança e adolescente vítima de violência em instituição. Então, hoje, a gente vem falar de família acolhedora, é algo novo, que é novo, sempre vai assustar. Só que eu penso que o desconhecimento e a ignorância é que faz com que... A ignorância no sentido da falta de conhecimento mesmo, né? Que faz as pessoas terem essa resistência. Então, o que acontece? Quando eu cheguei em Cascavel, e eu acho importante sempre citar essa experiência, a gente ouvia muito assim da rede. Porque essas famílias acolhedoras acolhem por dinheiro, porque essas famílias estão aí por interesse financeiro. E aí, eu comecei a tentar entender o porquê que a rede, as pessoas ali, tinham essa visão. O serviço começou de uma forma equivocada em Cascavel, e aí a gente tem que pensar que, em 2006, a gente não tinha ainda um SUAS, uma política de assistência social enquanto lei. Foi uma alternativa que foi buscada, porque o nosso juiz foi a Portugal e descobriu que lá em Portugal tinha isso, então vamos fazer, né? Só que o judiciário jogou a ideia, o executivo acolheu essa ideia e não fez os devidos preparos. Então, quem eram as primeiras famílias acolhedoras em Cascavel? Aqueles cabos eleitorais. Então, se eu trabalhei para eleger o candidato tal, o prefeito tal, eles me devem um favor e, como pagamento, eu vou dar 5 crianças, você vai ser família acolhedora e daí você recebe para isso. É triste, mas é a realidade. Então, eu estou contando isso para dizer para vocês que desde o primeiro dia que eu coloquei o pé no serviço de acolhimento familiar em Cascavel, eu tive que começar a comprar briga. Porque o serviço da lei municipal dizia que é só 2 acolhidos, uma mulher só que tinha trabalhado na campanha do prefeito, era amiga da primeira-dama, tinha 10 acolhidos na casa dela.
E aí chega a Neuza para desconstruir tudo isso. E não era desconstruir tudo, só isso. Era desconstruir aquele imaginário das pessoas de que aquele serviço era para dar salário para a família, quando na verdade não é, né? Então existia uma resistência, e eu vejo que essa resistência que Cascavel vivia, o Brasil vive, de olhar para a família acolhedora, não como aquela pessoa, como a Alice muito bem disse ali, que vai abrir a casa dela para o desconhecido, e que a partir do momento que ela começa a acolher, a casa dela se torna uma instituição, e ela não tem mais privacidade na vida dela. Porque a criança ou adolescente que está dentro da casa vai sair contando o que acontece naquela família. Então, ser família acolhedora é um desafio do tamanho do mundo, e eu falo que hoje eu não tenho pessoas no Brasil que eu respeite mais do que família acolhedora. Esse discurso que de dizer, acolheu pelo dinheiro, pode até passar pela nossa avaliação, como a Aline também disse ali, dessa questão, né, das famílias, de como a gente atende. Vem a família, passa por nossa avaliação, até pode passar alguém pensando no dinheiro. Ela não aguenta um mês o acolhimento. Quando ela descobre que a casa dela virou um espaço público. Se conselheiro tutelar quer entrar, ele entra. Se Ministério Público quer entrar, ele entra. Então, assim, é um desafio ser família acolhedora. E a motivação que traz essas famílias ao acolhimento, gente, eu quero ajudar, né? Então, assim, pessoas que, eu tive um câncer e eu fui curada. Eu prometi para Deus, eu prometi lá para o ser superior, sabia alguma coisa, que eu devolveria esse bem. Eu estou dizendo para vocês verdade. Se a gente chegar nas nossas famílias acolhedoras em Cascavel e fazer uma pesquisa da motivação, foi isso. Porque eu tinha uma filha que nasceu prematura, o médico disse que ela não sobreviveria, e eu disse, olha, se a minha filha sobreviver, eu quero devolver esse bem para alguém. E aí, quando conhece o serviço, vai buscando nessas motivações e se mantém por isso. Então, assim, e eu acho que só para responder a pessoa que perguntou sobre quem pode ser uma família acolhedora. Para você se cadastrar no acolhimento, você precisa trazer para nós os documentos pessoais, certidão de antecedentes criminais de todas as varas criminais e execuções penais do seu município, precisa trazer comprovante de renda, não que a gente vai dizer a família acolhedora tem que ganhar 10 mil reais, 5 mil reais, não. O comprovante de renda é para garantir que esse subsídio que a família recebe não vai se tornar um meio de sobrevivência. Então, se a família não tem renda, ela não pode ser família acolhedora, porque ela vai usar o dinheiro da criança para manter a família dela. Então, a família tem que ter renda, não pode ter antecedentes criminais nenhum, né? E 18 anos completo, tá? A nossa lei fala de 18 anos, alguns municípios restringem a 25 e final 50 anos, eu não acho legal, né? Porque isso não tem uma normativa nacional, é as leis municipais que definem. Quando você diz, só pode acolher até 50 anos, você às vezes impede aquela pessoa de 65, que a gente tem muita família aposentada, cheia de experiência, cheia de saúde, e a gente limita na lei. Então, isso é interessante de deixar para avaliação que os profissionais fazem da família. Não limitar essa questão de idade na lei. 25 anos, por quê? Se eu posso adotar com 18, por que eu não posso acolher também com 18? Mas, na prática, a gente percebe que nunca chegou para mim uma pessoa de 18 anos querendo acolher, né? Mas a gente deixa conforme as leis da adoção. Então, são esses os requisitos. E aí, além disso, a gente vai fazer uma avaliação muito sistemática, que envolve um trabalho psicossocial. Algumas leis falam de atestado de boa saúde mental. Eu acho que o psicólogo, a avaliação que a gente faz no serviço é muito mais eficiente, até porque nenhum médico psiquiatra vai dizer que uma pessoa não tem saúde mental numa consulta, né? Aí, às vezes, a pessoa vai lá e fala, doutor, eu quero um atestado de que eu tenha boa saúde mental para ser família acolhedora. O médico não vai dar um atestado dizendo que a família não tem. Outro limite é a dificuldade de especialidade nos nossos municípios. Se a gente exigir que a família acolhedora passe por um psiquiatra, traga um laudo para nós, a gente vê os municípios que para conseguir uma consulta com um psiquiatra vai 3 meses. E aí a gente vai ficar esperando disso. Então, em Cascavel, embora isso esteja na lei,
a gente percebeu que a avaliação da equipe interprofissional ali, assistente social e psicólogo, consegue ver isso muito melhor. E a família tem que ter uma casa com condições de habitabilidade, né? A gente vai ver essa casa. Não é que a gente está procurando uma casa cheia de luxo, não. É uma casa com espaço, com salubridade e habitabilidade condizente à necessidade da criança. Então, depois de tudo isso, essas condições objetivas, nós vamos analisar as condições subjetivas, que aí vai ter essas avaliações técnicas, né? Então, é isso, e sempre dizendo para vocês, insisto, eu cansei de ouvir em Cascavel um discurso assim, não, o adolescente tem que ficar na instituição porque fulano não tem perfil de família acolhedora. E eu brigava com todo mundo. Gente, não dá para a gente pensar que existe ser humano que não tenha perfil de ter uma família. O que nós não temos no Brasil é o investimento necessário para isso. É verdade. Equipes técnicas, e não é só a equipe técnica do executivo, não. É aquela equipe técnica que passa no concurso do judiciário e que acha que, inclusive, está hierarquicamente superior aos executivos, né? E que não sabem fazer o trabalho, que precisa ser capacitado. Promotor que não é favorável ao acolhimento familiar, tem muito no Brasil. Agora, não é porque tem uma qualidade e uma soberba tão grande que acha que uma assistente social, uma psicóloga e uma pedagoga não é capaz de ensinar o promotor, né? Infelizmente, tem o judiciário e o Ministério Público, eu fiz direito, eu sei disso. Eles têm um ego maior do que eles. Agora, nós temos que colocar esse ego no chão. Claro. Não existe informação mais importante que a outra. Vai lá. Não paro de falar. A Neuza é terrível. Mas não, o que é interessante que você falou do perfil, porque aí fala, né? O adolescente não tem perfil para ficar na família acolhedora. Mas aí também vira e fala, não, mas esse acolhimento aqui não tem perfil para atender. O adolescente não tem lugar nenhum, né? A gente ouve muito isso, né? Não, e a pergunta, sabe, Ana, que é importante a gente fazer para quem está nos ouvindo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um estatuto da criança e do adolescente, não é um estatuto da criança, né? E aí é bom a gente lembrar, inclusive, a medida, a emenda constitucional 65 de 2010, que mexeu lá no artigo 227 da Constituição Federal e colocou lá dentro a palavrinha jovem. Então, agora, não é a criança e o adolescente que é a prioridade absoluta nas políticas públicas, é a criança, o adolescente e o jovem. Então, a gente não está fazendo nada de efetivo para essa categoria. E a gente precisa pensar neles. Vou colocar um outro bloquinho aqui de perguntas. Aí, começando com a Aline para comentar. Aí, depois eu passo para ler. A Neuza. Neuza. Como e com defeito a saída da criança e do adolescente do acolhimento? É possível falar um pouco sobre a forma de trabalhar o rompimento do vínculo com a família acolhedora? Comentar essas duas questões. Certo. Então, a saída do acolhimento, ela se dá tanto o retorno à família de origem ou extensa, ou através do processo de adoção, né? Das duas formas, a gente vai tendo notícias, né, do desacolhimento junto com o judiciário, e vai conversando com a família acolhedora, que esse processo está acontecendo, né, que a criança vai voltar para sua família, ou que está em processo de adoção. A família acolhedora, ela é sempre informada, e a criança, o adolescente também, né, na medida que a gente vai tendo notícias bem concretas da situação da criança e adolescente. Esse processo, ele é gradativo, né, a gente não é uma saída, né, de uma hora para outra, não é, vim avisar que amanhã eu vou vir buscar a criança ou adolescente. Não é dessa forma que acontece, é bem gradativo. Quando é um processo de reintegração familiar, né, que vai para a família extensa ou para a família e volta para a família de origem, essa criança ou adolescente já está realizando visitas constantes à sua família. Não se rompeu esse vínculo. Então, quando ela retornar, esse vínculo ainda já continua fortalecido com a sua família, e a família acolhedora facilita esse processo, no sentido de que vai, né, fortalecendo a criança para esse retorno,
dando informações, mantendo o vínculo, garantindo, né, esse vínculo que é muito importante. A família acolhedora, a gente não fala que a família acolhedora rompe o vínculo com a criança e com o adolescente. As experiências que a gente teve, na verdade, isso nunca aconteceu. Elas ainda mantêm um contato, né, viram um padrinho, uma madrinha. E isso é muito positivo para a criança e para o adolescente. Ela não tá perdendo um vínculo, ela sai, né, com essa construção, né? Ela sai com esse apego, com mais esse apego na vida dela que é positivo, com mais essa referência. Então, a gente não trabalha o rompimento de família acolhedora quando desacolhe, né? Quando é um caso de adoção, a família adotiva, ela é preparada para entender qual foi o papel da família acolhedora nisso tudo, né? A família acolhedora participa dessa transição, ela conhece a família adotiva, ela vai contando, olha, passou por isso, tá assim, quando veio foi dessa forma, mas agora tá melhor, ele gosta de dormir assim, gosta de comer tal coisa. Então, a família acolhedora é um grande parceiro nessa transição e adaptação da criança, adolescente à sua nova família. Da mesma forma, o retorno à família também. A gente teve situações que a adolescente foi para a família extensa, e a família acolhedora foi uma grande parceira nesse processo, né, de auxiliar a família extensa em como lidar com esse adolescente, e ainda manteve o vínculo, o aniversário, o final de semana. Então, isso é muito positivo para a criança e para o adolescente, e a família acolhedora também, por mais que tenha essa questão da saída, que é um sofrimento, sim, para a família acolhedora, mas é também uma sensação, assim, de missão cumprida, né, de tá indo bem, não tá como chegou. Isso é muito importante. Exato. Outra coisa, né, Aline, que é bom a gente falar também desse momento, que a gente trabalha muito no sentido de manter o vínculo da criança com a família acolhedora depois que ela vai embora. Eu acho que isso dá uma tranquilidade para a criança e para a família, porque a gente não pode negar que foi estabelecida uma relação de amor, de afeto ali, e que, se for possível manter isso, é o adequado, né? Porque daí a gente, ao invés de restringir essa rede de proteção da criança, a gente amplia a rede de proteção da criança, né? Exato. É isso. Eu acho que a grande questão que está aí, e que as pessoas não enxergam isso com tanta clareza, é o mundo, como amplia o mundo de uma criança estar uma família acolhedora. Amplia o mundo. E as relações são outras, as relações multiplicam, e isso é importante, né? A gente fala tanto na rede de apoio, na rede de afetos de uma criança e de um adolescente em acolhimento, e não promove isso, e não enxerga que a família acolhedora é uma grande promotora disso, né? E pensando também, né? Até pensando que as pessoas ficam muito preocupadas, e eu até imagino a pessoa que fez essa pergunta aí, porque a gente já, né, tanta experiência, as pessoas já ficam assim preocupadas com essas situações do vínculo, né, do afeto e da ruptura do vínculo, quando, na verdade, a gente cria e rompe vínculo na vida da gente o tempo inteiro. E a criança, por exemplo, que perde o pai e a mãe, ou perde a mãe na infância, ela precisa dar conta também disso. Então, para as pessoas entenderem que a ciência já provou que é muito melhor uma criança criar um vínculo muito intenso com alguém e romper esse vínculo do que passar uma vida sem criar vínculos intensos com ninguém, né? E aí a gente não pode também esquecer de fazer a reflexão que nós estamos falando de criança em situação de acolhimento. Se ela não tivesse nessa família criando vínculo, ela poderia estar numa instituição fragmentando esses vínculos, porque é uma transitoriedade, um monte de gente, aonde muitas vezes ela não se sente segura de confiar em ninguém, porque ela sabe que aquelas pessoas são muito transitórias ali, né? Então, é nesse sentido, e a família acolhedora vai sofrer, vai chorar, vai, a criança vai sofrer, vai chorar, vai, mas é isso que mostra para nós que o acolhimento funcionou, deu certo, porque, além do cuidado, criou-se os vínculos de afeto que o ser humano precisa tanto para ser feliz, né? Gente, infelizmente, o tempo está se esgotando, é muito rápido, né? Ainda mais quando a conversa está boa. E, assim,
tem só uma pergunta que é bem prática, e a Larissa, eu acho que se eu não colocar, porque ela já colocou várias vezes aqui, tipo, colocou em caixa alta agora, então ela está gritando comigo. Qual é o órgão responsável pela capacitação da família acolhedora? Posso falar? É bem prático. É a equipe do acolhimento. Não existe um órgão, eu falo muito, mas não existe um órgão. É a equipe do acolhimento que prepara a capacitação, que insere ali os profissionais que tem que fazer, mas é a equipe do próprio serviço, junto com a rede, que faz a capacitação. Não existe um órgão específico para isso. Não pode ser descolado, né? Tem que ser. Não, é um processo todo junto, né? Tem que ser a própria equipe. Pronto, Larissa, não grita mais comigo. Agora, eu vou pedir 1000 desculpas, porque ficaram algumas perguntas, mas o nosso tempo esgotou realmente. Tem uma pergunta, Ana, tem uma pergunta aí que eu acho que vale a pena responder. Mas, foi tu mesmo que falou que a gente tinha que ser pontual, hein? Eu sei, mas eu vou quebrar minha própria regra, meu próprio pedido, porque tem uma coisa aí que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Tu quer ler essa pergunta? Porque eu não sei onde é. Qual que é? Mas me diga qual. Aqui, ó. Achei. Quem tem autorização para entrar no espaço de acolhimento? Tem que ser autorizado do juiz? Eu acho que a gente tem que ter claro que há 30 anos nós temos um estatuto que coloca crianças em situação de proteção dentro de alguns serviços. Este lugar é a casa das crianças, não é um lugar público de visita de ninguém. Ninguém tem autorização para entrar num serviço de acolhimento, tanto família acolhedora quanto institucional, a não ser que seja convidado por alguém que mora na casa. E não é assim alguém, um técnico, é alguém, um morador, uma criança, um adolescente que vai receber. Aquela casa não é pública, não é lugar de doação, não é lugar de fazer festinha de fim de ano da empresa e tirar fotos e distribuir, não é espaço público de todo mundo entrar e sair, não é, é a casa das crianças, isso tem que ficar claro. Então, não existe essa, quero visitar um abrigo para ver como é, não existe isso. Tu vai lá, tu conversa, tu vai ser recebido separadamente, a equipe técnica vai conversar contigo, e talvez tu visite ou não, mas não é o espaço público para ir. Por isso que a gente tem cada vez mais políticas públicas organizadas dentro do SUAS, para evitar esse tipo de coisa. A gente tem apadrinhamento afetivo, se alguém quer apadrinhar, quer levar para passear, tu tem família acolhedora, tu tem outros momentos de fazer essas coisas, mas assim, a gente tem que acabar com essa história de que serviço de acolhimento é a casa da mãe Joana, todo mundo entra e visita e olha as criancinhas e bate aqui e diz, ai, aquele é tão lindo, eu quero adotar. Não é assim. Zoológico, né? Que a gente vai visitar os gente, eu estava evitando essa palavra, Neuza, mas é isso. Parece um zoológico que vai lá todo mundo olhar as coisinhas bonitinhas. Mas eu acho que, e da mesma forma, também, na mesma lógica de que é a casa da pessoa, né, que é a casa daquelas crianças, daqueles adolescentes, que para fazer, visitar, festinha de aniversário, não precisa da autorização do juiz, para receber um coleguinha da escola, para fazer um trabalho. Mas eles convidam, né, Ana? Eles convidam os seus colegas e seus amigos. Porque também, assim, eu acho que precisa ter essa avaliação, né? Esse discernimento aí também, porque senão também fica passando tudo pelo crivo do juiz, e aí a dinâmica da vida, que é própria da vida da criança, né? E aí ele fala tanto do direito à convivência comunitária, e a gente não deixa eles conviverem com os amiguinhos dele, porque não pode entrar, porque, né, não pode fazer uma festinha de aniversário, porque não dá tempo da autorização do juiz chegar naquele dia que é a festa do aniversário. Então, olha, veja bem como o acolhimento institucional, ele traz complicadores aí, né, para a vida da criança, né, e o quanto que a gente precisa avançar e se arriscar e experimentar. Tem experiências aqui, trouxemos 2 experiências maravilhosas de 2 regiões aí de acolhimento familiar.
Eu acho que a gente precisa... no estado de São Paulo, houve o reordenamento dos serviços, né, socioassistencial, 260 municípios participaram, a maioria colocou em seus planos, queriam implantar a família acolhedora, e no decorrer do percurso eles desistiram de implantar, eles retiraram do seu plano, e houve uma redução. A gente tinha 40 famílias acolhedoras no estado de São Paulo, que é um número absurdamente pequeno, e hoje a gente está com 36 famílias acolhedoras no estado de São Paulo. O que está acontecendo? Eu acho que a gente não consegue esgotar nessa live todas as questões, eu acho que merece uma outra live, e eu acho que a gente volta sim, claro, a conversar sobre isso. Nós vemos outra live para São Paulo, específica, né? Nós queremos ver essa meninada de São Paulo em família acolhedora. São Paulo é o maior estado do Brasil, a gente tem aqui um número enorme de serviços de acolhimento, tudo aqui é muito grande. Então, como é que a gente está tão atrasado, né? Não é possível, é um estado tão progressista. Né? E eu acho que o que vale, né, a Neuza Bocuda, de novo, é de dizer também que, querendo nós ou não, as crianças acolhidas representam a manutenção do salário de muita gente, né? Muita gente. Da renda de muita gente. E aí, às vezes, a gente se preocupa mais com a nossa renda, com o nosso ganha-pão, do que com a dignidade e o direito humano de uma criança. Então, acho que essa reflexão é válida também se fazer, né? É como aquela história, existe remédio, existe cura para o câncer, mas se a gente contar o remédio, a gente quebra a indústria farmacêutica. E aí existe lugar para criança em família, mas se a gente colocar todas, a gente quebra uma rede de pessoas que sobrevivem do dinheiro dessas instituições. Então, eu já sei que as pessoas não gostam muito de mim, porque eu falo muita verdade, só que eu não estou aqui, como eu já disse, para satisfazer o adulto. Se eu ficar preocupado com esses adultos aí que vão ficar bravos comigo, eu não protejo as crianças. Então, assim, a verdade é essa, gente. Né? Faz a tua escolha, né? Aqui em Cascavel, quando se fechou os abrigos aqui, eu e o juiz da comarca, da época, a gente foi denunciado aonde vocês pudessem imaginar, porque não queriam que a instituição acabasse e precisava dizer que a família acolhedora não funcionava. Só que, assim, a gente sempre trabalhou de forma tão correta e ética que as denúncias não tinham nenhum tipo de fundamento, mas mostrava o medo daquelas pessoas que sobreviviam dessas instituições. Então, eu acho que não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira. A gente precisa mexer numa ferida, porque senão a gente não avança, nós vamos continuar. O Estatuto vai fazer 50 anos e a gente tem 20% de criança em família acolhedora. Gente, agora tem muita... agora, realmente, me solicitaram aqui que a gente precisa... A gente já prorrogou aí um pouquinho. Gente, esse realmente dessa jornada, né? Ele é o último encontro. A gente precisa... dar conta das outras demandas da proteção, né? Nós somos da proteção social especial e são várias demandas, né? Então a gente precisa aí também dar conta das outras demandas de violações e de acolhimento institucional a gente fez. Claro que em outro momento a gente vai sim voltar a fazer novas jornadas, novos debates, e agora que a gente já conhece o pessoal que toca mesmo, né, nas questões, estarão conosco novamente. E hoje estivemos com 113 pessoas aqui presentes, 40 municípios, 6 estados aqui presentes, as nossas diretorias regionais, os vários serviços aí da rede. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, Aline, Neuza, a parceria da Alice, nesse projeto, mais um projeto aí, vamos rumo ao próximo. Rumo ao próximo. E agradeço a participação de todas e aguardo vocês aí nas próximas oportunidades. Tá bom? Obrigada. Eu agradeço também que a Aline e a Neuza responderam ao nosso convite e participaram brilhantemente. Eu acho que tudo que a gente começou a discutir aqui levantou uma série de questões que aqui no chat dá para ver que o pessoal diz assim, outra live, merece outra live.
Gente, muitos beijos. Gente. Obrigada. Obrigada.